todo aerogerador haverá sempre um centro de comando e potência, não é? Normalmente instalado dentro da torre eólica. Podemos chamar de unidade de potência, são instalações especificamente eletroeletrônicas de força e controle. Nessas instalações estarão as cabines e painéis elétricos, transformadores, medidores, entrada e saída de cabos elétricos de baixa e média tensão, podendo ainda ter outra infinidade de equipamentos a depender do modelo, tipo e tecnologia da turbina eólica, não é? Com relação à instalação, pessoal, tá? A instalação da unidade de potência varia conforme o tipo de torre. Podem ser montadas no início da montagem, no meio da montagem, quanto também no final da montagem. Então, por exemplo, nós temos aí empresas, né? Principalmente em torres de aço, o painel elétrico é o primeiro a ser montado, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui, ó, é torre de metal, tá? Ó, já está aqui a fundação, está aqui os penos com as porcas, né, esperando o tramo, não é? Então, a torre bem pequena, até dá para dizer assim, em termos de circunferência, não é? Então, eles têm essa plataforma aqui, ó, que eles montam, né? Aqui, por baixo, normalmente, aqui os próprios cabos, como estão aqui, ó, ou algum outro equipamento que seja da configuração da torre, e o painel fica aqui, ó, ok? Quando se monta o tramo aqui, ó, vai ter uma escada externa aqui de acesso que ela vai estar nessa altura aqui, ó, tá? Ela vai ter que estar numa altura aqui para chegar no piso dessa plataforma, certo? Aqui é assim, ó, né? Vai ter que chegar aqui no piso. Então, é uma escada externa mais alta, né? Então, aquelas torres aí que você já deve conhecer, que tem aquela escadinha externa um pouco mais alta, né? E aí o piso fica aqui ao nível dessa plataforma aqui, ó. Ó, aqui vai ficar o piso dessa torre aqui, no caso, tá? E o painel elétrico para cima. Isso aqui fica para baixo como se fosse numa torre de concreto, como se fosse o fosso, né? Quando precisa, abre o alçapão, vem aqui fazer alguma manutenção aqui, tá? Esse conjunto aqui é um painel elétrico. Todo painel elétrico, com transformador principalmente, mas todo painel elétrico, você sabe, né? Quem trabalha em elétrica sabe que tem ali os exaustores, né? Para puxar o ar quente de dentro do painel. Então, seja um exaustorzinho pequeno, né? Todo painel elétrico deve ter um exaustor com filtro, né? Para fazer a aeração daquele painel elétrico, tendo em vista que ali nós temos barramentos, né? Circulação de correntes, e às vezes correntes elevadas, dependendo do circuito, circuito de potência, tem correntes altíssimas ali, não é? E onde nós temos fluxo de correntes, nós temos o quê? O efeito Joule, né? O aquecimento. Então, esse aquecimento tem que ser retirado dentro do painel, tá? Até por questão de segurança e também para manter a temperatura ambiente, senão teríamos ali um superaquecimento. Nós temos, em relação à montagem de painéis elétricos, vou repetir, em torres de metal, normalmente é a primeira peça a ser montada, tá? Monta-se o painel e aí vem o tramo de aço já fechando e protegendo o painel. Torre de concreto, nós temos duas opções. Montamos os painéis ao finalizar a torre e montar ela na série, lá em cima, tudo, aí o painel vem por último, porque são painéis menores e eles passam pela porta da torre. E a terceira opção, que é o caso da Enercon, que é mais complexa, monta o primeiro segmento, monta o 2, monta o 3, para a montagem e entra com os painéis, que é o E-módulo, os armários e o fanbox. Tá? E por que entra de montagem? Justamente porque ele é muito grande, ele não passaria de jeito nenhum na porta, né? Vocês vão ver depois no conteúdo, já mostrei inicialmente ali, mas vamos ver agora depois em detalhes. Não tem como ele passar na porta. Essa peça aqui é o E-modul com transformador, aqui as plataformas que vão em cima dele, né? Então, procedimento. Primeiro, nós vamos nivelar nivelamento no cover plate central, que eu expliquei que é aquela laje vazada no centro, né? Nós vamos usar essas peças aqui chamadas H, ó. Vamos colocar no cantinho, aqui está a laje vazada e aqui está a parte de baixo da fundação, ó, tá? A gente coloca essas peças aqui chamadas H, ó, nos 4 pontos da laje do centro, né? Aqui é a laje da direita em meia-lua, a laje da esquerda com alçapão, tá? Isso aqui é uma torre maior, ainda tem uma lajezinha menor aqui, ó, tá? Mas é aqui nesse ponto retangular central que nós vamos montar o E-modul. Se necessário, pode ser utilizar chapas de metal para compensar o desnível. Então, se precisar ali, ó, a gente usa umas chapinhas de metal, tá? Para dar mais uma alturinha ali, ó, e posicionar o E-modul. Então, ele vai encaixar exatamente, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, aqui que vai dar o encaixe dele, ó.
ele vai ficar dentro dessa moldura aqui, vamos colocar assim, tá? Isso aqui é uma laje com essa moldura de aço aqui, ó. Então, a moldura encaixa aqui, ó. Ele desce aqui e encaixa, fica dentro disso aqui, tá? Ele fica alto aqui da fundação, mas fica encaixado nessa moldura aqui. Nessa laje central retangular. Então, como é que a gente faz, ó? Bate o nivelamento, tá? Aqui é o içamento dele, né? Ó, ele tem uma lona protetora também aqui em cima, ó. Levanta ele, limpa por baixo aqui, ó. Ele vai para dentro da torre. Mas antes disso, nós vamos ver aqui, ó. Ó, tá mostrando o içamento. Ó. Levantou lá, limpou, tá bem limpinho por dentro, e aí ele vem aqui, ó. Vai encaixar dentro dessa laje retangular, como eu falei. Ficar ali sobre aqueles Hs, né? Então, ele não vai encostar na fundação, vai ficar a uma certa altura ali. Agora, vejam, quando a gente estiver encaixando ele dentro dessa laje, tem algumas medidas que nós temos que observar. E aí é interessante o seguinte, essas medidas são exatamente iguais nos 4 pontos ali desse retângulo, tá? Ó, tá vendo? Quando ele encaixar aqui, por que essa medida tem que estar igual? Não pode estar mais para cá. Se essa medida aqui for menor que a medida do outro lado, nós vamos ter problema, tá? Por quê? Porque nesse espaço aqui, nós vamos encaixar um perfil de borracha em toda a volta, em todo o retângulo, né? Ou seja, se eu tiver medida diferente nesse retângulo, o perfil de borracha não irá encaixar onde estiver mais apertado e aonde estiver mais aberto ele vai ficar solto. Então tá aqui, ó, esse é o perfil que vai, ó, tá? Então, quando eu colocar esse perfil ali batendo com macete ali, ó, com aquele martelo de borracha, ó, essa aba de baixo aqui vai passar e vai travar o perfil, não volta, né? E essa de cima veda para que não entre água nem nada ali dentro, tá?